Você já ouviu falar que certas coisas do dia a dia são pecados, mas quando foi procurar na Bíblia, não encontrou nada sobre isso? Pois é, muitas regras foram criadas ao longo do tempo por tradições humanas e interpretações equivocadas, levando muita gente a viver debaixo de um peso de que Deus nunca impôs. Hoje, vamos revelar 5 coisas que muitos dizem que são pecados, mas quando na verdade não são. E mais, vamos te mostrar o que a Bíblia realmente ensina sobre cada um desses temas. Se prepare, porque algumas dessas verdades podem te surpreender. E lembre-se, a palavra de Deus é a nossa única fonte de verdades. Vamos junto? Essa é a parte 2 de Parece Pecado, mas não é. Em primeiro lugar, rir e se divertir. Muitas pessoas acham que ser cristão significa ser sério o tempo todo, evitando diversão e risadas. No entanto, a Bíblia mostra que a alegria faz parte da vida cristã. Em Provérbios capítulo 17, versículo 22, está escrito: "O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos." Jesus também participou de festas e encontros com amigos, demonstrando que o riso e a comunhão são importantes. Um exemplo claro disso é o casamento de Canaã, na Galileia, em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, onde ele não apenas compareceu, mas realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho, para que a celebração continuasse. Isso demonstra que ele valorizava momentos de alegria e confraternização. Rir e se divertir não é pecado. Deus nos criou para vivermos com alegria, desde que a nossa diversão não nos afaste dele ou nos leve ao pecado. Em segundo lugar, praticar esportes ou ir à academia. Algumas pessoas acreditam que se preocupar com o corpo é vaidade e, portanto, é pecado. No entanto, a Bíblia ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19, diz o seguinte: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo?" Esse texto confirma o significado de que devemos cuidar dele. Paulo usa analogias esportivas para falar da vida cristã, como em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27, diz o seguinte: "Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado." Aonde, nesse texto, ele compara a fé a uma corrida. Isso mostra que a disciplina física pode refletir a disciplina espiritual. Cuidar do corpo não é pecado. A questão é manter o equilíbrio sem transformar isso em obsessão ou vaidade extrema. Número 3. Ter bens materiais e dinheiro. Muitos acreditam que ser rico ou possuir bens materiais é pecado, porque Jesus falou sobre os perigos da riqueza em Mateus capítulo 19, no versículo 24, que diz o seguinte: "E digo, ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha." No entanto, a Bíblia não condena a posse de bens, mas sim o apego excessivo a eles. Abraão, Jó e Salomão foram homens muito ricos e, ainda assim, fiéis a Deus. O problema ocorre quando o dinheiro se torna um ídolo e ocupa o lugar de Deus no coração da pessoa. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro em si, mas a ganância que leva ao pecado. Além disso, em Provérbios, capítulo 11, versículo 28, há uma advertência clara: "Quem confia em suas riquezas cairá,
mas os justos florescerão como as folhagens. Isso reforça que a questão principal não é a posse de bens, mas sim onde está a nossa confiança e o nosso coração. Ter bens e dinheiro não é pecado. O que importa é o uso que fazemos deles. Se for com generosidade e gratidão, Deus não condena a prosperidade. Agora, se for para gastar com luxúria ou outras coisas pecaminosas, bom, você já sabe a resposta. Número 4. Celebrar aniversário ou datas comemorativas. Alguns acreditam que celebrar aniversários ou outras datas comemorativas é pecado, por não haver registros bíblicos de Jesus comemorando o próprio aniversário. No entanto, a Bíblia não condena as celebrações. Na parábola do filho pródigo, o pai faz uma festa para comemorar sua volta. Em Lucas capítulo 5, do versículo 22 ao 24, diz: Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandália em seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comemorar e festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Em João capítulo 2, Jesus participa de um casamento e até transforma água em vinho para a festa. Celebrar aniversários ou outras datas especiais não é pecado. A questão é o propósito da comemoração e se ela glorifica a Deus. Em quinto lugar, jogar videogames ou assistir filmes e séries. Há quem diga que jogar videogames ou assistir filmes e séries é pecado, porque isso pode ser uma perda de tempo. No entanto, a Bíblia não proíbe o entretenimento, apenas alerta contra exageros. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O problema não é o entretenimento em si, mas o tipo de conteúdo e o tempo dedicado a isto. Por isso, um cristão pode se perguntar: esse jogo, esse filme ou essa série tem valores que glorificam a Deus? Existem cenas ou mensagens que podem afetar negativamente a minha fé? Se a resposta for sim, talvez seja melhor reconsiderar. Por outro lado, há muitas opções de entretenimento que podem edificar e até transmitir bons ensinamentos. Temos até um vídeo aqui no canal de Top 10 filmes que você precisa assistir. Além de ser um momento especial de você junto com a sua família, isso vai glorificar a Deus e vai fortificar a sua fé. Vale a pena conferir. Jogar ou assistir filmes e séries não é pecado. O importante é escolher bem o conteúdo, garantindo que ele não prejudique a fé e que não tome o lugar de Deus ou atrapalhe as suas responsabilidades. Viu? Como muitas coisas que são vistas como pecado, na verdade não são. A Bíblia nos ensina a viver com sabedoria e equilíbrio, sem cair no legalismo ou em interpretações erradas. O mais importante é ter um relacionamento sincero com Deus e buscar sempre agir com discernimento e amor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e comente aqui embaixo. Tem mais algo que você achava que era pecado, mas descobriu que não é? Vamos conversar. Deixe aqui nos comentários, será um prazer ler e interagir com vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus nos guarde hoje, amanhã e para todo sempre.